Graça e paz, amados. Aleluia. Vamos ficar de pé. Agora vai orar esta pregação, amém? Amém, irmãos? Irmãos, o inimigo ele não pode guardar a nossa vitória, amém? Porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel. Porque nós servimos um Deus fiel, né? E as promessas do Senhor é grande na nossa vida. Vamos ser igual Caleb e Josué, que acreditaram na terra prometida. E eles herdaram a terra prometida, amém, irmão? Feche seus olhos, vamos estender as mãos aqui. Pedir para o Senhor usar verdadeiramente o pregador desta noite, né? Que essa palavra que for lançada para mim e para vocês, que nós possamos ouvir, guardar e principalmente praticar, irmãos. Que o Senhor está voltando. Vamos ouvir essa palavra de hoje como se fosse a última, como se o Senhor estivesse buscando a igreja, que anseia pela volta dele, amém? Papai querido, nesta noite, Senhor, eu te peço, Deus, vem usando o pregador desta noite. Vem, Senhor, colocando as palavras certas, meu Pai. Deus, vem corrompendo, Deus, as nossas mentes no Senhor. Vem, Jesus, guardando os nossos corações. Vem, Senhor, quebrantando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós te amamos. Senhor, nós somos uma igreja que anseia pelo Senhor. Senhor, nós somos a tua noiva, Pai, que esperamos pela tua vinda, Pai querido. Oh, Deus, nesta noite, Senhor, vem sobre a tua igreja, Deus. Vem mesmo, Pai, oh, Espírito Santo do Senhor Jesus. Tu és o nosso convidado especial, Deus. Tu és bem-vindo, Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, Pai. Glória a Deus, né, irmãos? Antes de começar, onde o pastor parou, gostaria de ler algo. Aleluia. Para quem nem gosta de ler, né, Cleber? Ah, tá. Então regula isso aí. Então, irmãos, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, lá diz o seguinte, irmãos: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe tivesse acontecendo. Amém? Aleluia. Não se surpreendam. Glória a Deus. Não se surpreenda, porque como sempre acontece, como há sempre de acontecer, mais uma vez, o fogo do Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Mais uma vez, o fogo do Espírito Santo hoje vai te tocar. Mais uma vez, irmãos, em nome de Jesus. Então vamos lá para 1 João. O Evangelho de João, perdão. Evangelho de João, capítulo 3. Eu estava meio que receoso de não conseguir pregar esse Evangelho. Amém? Eu estava com outra palavra para pregar. Mas no momento que eu me coloquei ali em oração na presença do Senhor, irmãos, o Espírito Santo, eu li esse primeiro versículo do capítulo 3. O Espírito Santo é tremendo. Ele capacita os incapacitados. Amém? Ele capacita os incapacitados. Ou seja, você
Pode. É capaz. Amém? Então vamos lá. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que Tu possa guardar esta palavra, que Tu possa guardar o fogo que queima em cada um, que Tu guarda cada uma dessas vidas, Pai, em nome de Jesus, que Tu possa falar das maneiras que Tu fala com o Teu povo, que Tu possa nos abençoar, Pai, em nome de Jesus. Eis-me aqui na Tua presença, como Tu, Senhor, tem falado através de profetas, como Tu tem falado através de pessoas que não tinham capacitação. Eu me coloco na Tua presença para que o Teu Espírito Santo desça neste lugar, Pai. Faça a Tua obra em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Este veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Amém, igreja? Então, irmãos, Jesus lá, e chega esse fariseu, e chega Nicodemos, que era um dos mestres dos fariseus, um dos perseguidores de Cristo. Amém? Um dos perseguidores de Cristo. E ele chega à noite. Ele chega à noite e chega em Jesus e fala: Mestre, que coisa é essa? Como se ele perguntasse: quem és tu para fazer algo tão milagroso como está fazendo? E ao mesmo tempo, ele reconhece, irmãos, ele reconhece que Jesus estava fazendo aquilo porque ele era Deus, porque Jesus era Deus, mas que Deus também, o Pai, habitava nele. Então, por isso que eu disse, irmãos, o Espírito Santo capacita os incapacitados. E nesta noite o Espírito Santo capacita você. Nesta noite o Espírito Santo me capacita. Em nome de Jesus, que nós possamos, irmãos, hoje, mais uma vez, abrir nossos ouvidos, nosso coração, nesta noite, para que o Espírito Santo venha sobre nós, para que nós possamos ser cheios dele, como eu li aquele versículo. Não se surpreenda se o fogo queimar em você. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não. Pode entrar, é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Não pode, né, irmão? Não pode, gente. Não pode voltar para o ventre da nossa mãe. Não tem como. Mas nós possamos nascer de novo como? Possamos nascer de novo em Cristo. Possamos nascer de novo quebrantando o nosso coração. Possamos nascer de novo, deixar com que a obra de Cristo seja ministrada em nós. Porque é por isso que a palavra diz: é a forma de renascimento. Jesus simboliza a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Então, se nós possamos ter essa oportunidade de nascermos de novo, de nascer de tal forma que nós possamos ir como o peregrino em direção à cidade santa. E é dessa forma que nós devemos estar na presença de Deus, irmãos. Nascendo, sempre nascendo de novo. Sempre devemos estar nascendo, dia após dia, nós temos que estar nascendo novamente. Porque dia após dia vem o pecado, dia após dia vem a tribulação. Nós temos que nascer sempre. Toda manhã, todo momento, nós temos que estar nascendo novamente. E essa é a garantia que nós temos de estar nessa cidade santa. Essa é a garantia que nós temos de estar na presença do Senhor. É nascendo de novo. Porque voltar para o ventre de nossa mãe não tem como, irmãos. Voltar não tem como. Nós só possamos nascer de novo. Aleluia. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Glória a Deus.
Eu acho que todos sabem do fato que aconteceu no shopping nesse fim de semana. Foi na sexta. Nem todos sabem. Um rapaz passou uma mensagem para um amigo e falando que queria fazer uma besteira. Então aquele rapaz entrou no shopping. Ele tinha marcado um encontro com a namorada, que pelo que eu li, e parece que ela queria terminar o namoro. E ele já entrou ali decidido. Ele já entrou naquele lugar decidido com o que ia fazer. Este homem sacou uma arma, deu um tiro na cabeça da moça e atirou contra a sua cabeça. Eu estava lendo aqui, irmãos, quando fala que o que nasce da carne é carne. O que nasce da carne é carne. Ou seja, as pessoas hoje não têm Deus. As pessoas hoje não conhecem Deus. Elas têm, mas não conhecem. Perdão, Senhor. As pessoas têm Deus, mas não o conhecem. E muitos não querem conhecer, irmãos. A falta de Deus é tão grande que a carne, que o pecado está comandando o ser humano. A falta de Deus é tão grande que a pessoa hoje ela acha simples demais fazer algo como este homem fez. Acha normal. Jovens hoje estão se prostituindo. Jovens hoje estão assassinando. E tudo que é feito aí fora, irmãos, está sendo postado nas redes sociais. As pessoas hoje perderam o temor a Deus. Hoje as pessoas não se temem a Deus. Então as pessoas estão vivendo a própria carne. Estão vivendo o próprio desejo da carne. Quero fazer, vou lá e faço. Não quero saber se existe céu, não quero saber se existe inferno. Vai lá e faz. Fiquei assim, mas eu vi as pessoas assim, espantadas. Mas quantas pessoas dentro daquele shopping ali, irmãos? Quantas será? Quantas pessoas naquela multidão que estava dentro daquele shopping? Quantas estavam na presença de Deus? Quantas? No momento que aconteceu, nós estávamos aqui na vigília. Foi na sexta-feira. Nós estávamos aqui na vigília. Então hoje as pessoas estão vivendo o quê? Os desejos da carne. A pessoa deixa de vir para uma vigília. A pessoa deixa de vir para o culto. A pessoa deixa de participar de uma oração, de uma célula, para satisfazer a carne, para viver os desejos da carne. Está nascendo da carne, nascendo, brotando, nascendo e nascendo. E nós não podemos viver esse desejo da carne. O Senhor diz: a carne é fraca, mas o Espírito Santo que está em você é forte. O Espírito Santo que habita em você é forte. O Espírito Santo que está em você, ele quer te levantar. O Espírito Santo que está em nós, ele quer nos livrar de tal situação que está aí fora. O mundo já é do maligno, mas você é do Senhor, irmão. Você é do Senhor. Por isso tem que ter perseverança. Tem que ter perseverança. E nós temos que nascer de novo, irmãos. O mundo tem que nascer de novo. O mundo tem que nascer em Cristo. O mundo tem que buscar o Espírito Santo. A semente tem que ser lançada. Porque é isso que está acontecendo aí fora. Para as pessoas que conhecem a palavra, isso aí, irmãos, sabe que é para acontecer. Mas não assim. Se eu posso fazer algo, se você pode fazer algo, essas coisas não pode amenizar. O inimigo está solto, o pecado está solto. Hoje não se pode sair de casa, irmãos.
O pastor clamou ao final do culto, gente. Fica alguém para ajudar a fechar a igreja. É perigoso. É perigoso. Eu fiquei sabendo de casos que tem pessoas que estão invadindo a igreja e levando as ofertas do dízimo. Misericórdia, irmãos. Vamos deixar essas vidas aí fora desse jeito, não. Amém, igreja? Não vamos nascer de carne em carne, mas vamos nascer de Cristo. Vamos nascer do Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. É necessário, irmãos. É necessário nascer de novo. É necessário perseverar. É necessário estar na presença. É necessário leitura bíblica. O mundo não quer ler Bíblia. O mundo não quer saber de Deus. Mas é necessário, irmãos, nascer de novo. É necessário caminhar rumo à cidade santa. Passando, indo. Esse é o nosso foco. Esse tem que ser o foco da igreja. Não buscar só para você, não. A gente tem que buscar pelos que estão lá fora. Nesse ponto nós não podemos ser egoístas. Não só eu tenho que nascer de novo, mas vocês que estão lá fora também têm. Aleluia. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Glória a Deus em nome de Jesus. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Nós devemos entender. Nós devemos entender. Jesus disse que é necessário que tais coisas aconteçam. E nós devemos não só ser mestres, nós devemos não só dizer que eu sei algo, dizer que eu entendo algo dentro da palavra, sendo que na verdade eu não sei nada. Nós só vamos entender, irmãos, se nós tentarmos tocar Jesus. Só vamos entender a partir do momento que nascermos de novo. Por isso que Jesus quis dizer para Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. De tal forma é isso. Nós temos que nascer de novo. É necessário que a igreja nasça. É necessário que a igreja sinta a presença do Espírito Santo. Aleluia. Asseguro-lhe que se nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar de coisas celestiais? Engraçado que tudo que Jesus fala para Nicodemos aqui volta lá no nascer de novo. É isso que eu entendi. Não sei se os irmãos entenderam isso, mas com tudo que Jesus fala para Nicodemos, volta lá no nascer de novo. É só nascendo em Cristo que a gente poder entender, né, irmãos? Versículo 14, versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Aleluia. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém, irmãos? É crendo, é passando pelo fogo,
do Espírito Santo, é passando pela prova, é passando pelo deserto, é passando pelas dificuldades. Irmãos, não espera. Às vezes as pessoas esperam de braços cruzados as coisas acontecerem, mas elas não acontecem assim. Às vezes as pessoas querem que o Espírito Santo venha e faça algo. Às vezes eles querem sentir, mas só vai sentir, irmãos, se dispor. Só vai sentir se você abrir as portas. Só vai sentir se obedecer. Só vai sentir se buscar. Só vai sentir se entender. A gente só sente dessa forma o tocar do Espírito Santo. Quer fazer parte da vida eterna? Quer ir para a cidade celestial? Vamos nos dispor para que o Espírito Santo de Deus possa habitar mais em nós, para que o Espírito Santo de Deus possa estar mais presente em nossas vidas. Nós devemos, irmãos. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. São passagens tremendas que a Bíblia, que a gente vai lendo e que fica gravada. Quando eu lembro dessa frasezinha, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Irmãos, eu quero ser um dos poucos. Eu quero ser um dos poucos. Porque realmente, como eu falei, o shopping estava lotado. Quantos será que estavam ali na presença de Deus, irmãos? Vai ver que era o mínimo do mínimo, né? Aí o capeta entra num homem daquele e faz ele fazer uma besteira daquela. Se o colega daquele homem, irmãos, tivesse conhecimento da palavra no momento que ele recebeu aquela mensagem, as coisas poderiam ter mudado o rumo. Não é verdade? Poderia ter mudado o rumo. Que é orando, falando, testemunhando, como Jesus falou do testemunho. Muitos, mesmo ele falando de coisas terrenas, muitos não creram. Mas ele falando de coisas celestiais, será que o mundo ia acreditar? Oh, glória a Deus, Senhor. Porque Deus tanto, versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, tem coisa maior do que, tem sacrifício maior do que o nosso